Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e você pode me assistir aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. Certa vez, Paul Hartz, diretor da divisão de astrofísica da NASA, fez algumas declarações polêmicas sobre a Agência Espacial Norte-Americana. Paul disse que nós nunca vamos descobrir os extraterrestres, porque são eles que vão nos descobrir. Ele também declarou que, quando isso acontecer, ninguém estará preparado. Mas a fala mais polêmica foi a seguinte: tenha cuidado com o que deseja. Se vocês soubessem sequer uma fração das coisas terríveis que nós sabemos, vocês nunca iriam dormir novamente. Como eu disse, Paul Hartz é diretor da divisão de astrofísica na diretoria de missões científicas da NASA. Ele está no cargo desde março de 2012. Paul é responsável por programas de investigação da agência e de missões que têm como objetivo descobrir como o universo funciona, explorar a forma como o universo começou e se desenvolveu e buscar planetas como a Terra. Porém, essas falas de Paul nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o que a NASA esconde do resto do mundo? Quais os segredos da Agência Espacial Norte-Americana? Bom, se estamos falando de segredos, obviamente, nós aqui da Fatos Desconhecidos não sabemos o que a NASA pode estar escondendo. Mas eu posso te contar alguns dos fatos mais obscuros e sombrios que pouca gente tem conhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, lutaram contra os aliados, aliança formada por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Apesar dos Estados Unidos serem inimigos da Alemanha nazista, após a guerra, a NASA secretamente abrigou cientistas nazistas. No pós-guerra, os norte-americanos estavam trabalhando na Operação Paperclip, um projeto secreto que tinha como objetivo colocar cientistas nazistas nos programas espaciais, militares e tecnológicos dos Estados Unidos. Na verdade, o objetivo real da operação era evitar que os cientistas nazistas fossem usados pela União Soviética. Afinal, tal país, junto com os Estados Unidos, protagonizaram o que ficou conhecido como Guerra Fria. Um relatório revela que um documento chamado Lista de Ozenberg foi recuperado na Alemanha e era basicamente um catálogo de cientistas e engenheiros que trabalharam para Hitler. Os Estados Unidos conseguiram levar cerca de 1.600 desses cientistas alemães e suas famílias, desenvolvendo tudo, desde foguetes supersônicos a mísseis guiados. Quando os detalhes da operação foram divulgados para o público, houve diferentes reações. Alguns diziam que o mundo poderia ser um lugar muito diferente se a tecnologia nazista caísse nas mãos da União Soviética, além do fato de que não podemos ignorar os avanços e as contribuições dos cientistas. Ao mesmo tempo, outras pessoas criticaram a hipocrisia entre a Operação Paperclip e os julgamentos nazistas ocorridos na Alemanha, afirmando que os cientistas escaparam de seus crimes de guerra para contribuir com a Agência Espacial Norte-Americana. Ou seja, a crítica aqui é a seguinte: se os Estados Unidos eram contra os nazistas, por que diabos salvaram a vida de alguns para benefício próprio? De fato, há uma parcela de hipocrisia por parte dos norte-americanos. Eu duvido que você já tenha escutado o caso de um estagiário da NASA que roubou amostras lunares e as envolveu em práticas sexuais. Ted Roberts era um jovem que sonhava em ser astronauta e tripular uma missão espacial. O jovem, sem perspectivas, conseguiu entrar para a NASA após cumprir um programa de estudos e participar de uma série de trabalhos voluntários. Já trabalhando na NASA, Roberts teve acesso a um depósito especial onde estavam guardadas pedras trazidas da Lua pelas missões Apollo. Ao saber que as pedras valiam pelo menos $5 milhões, Roberts
junto a Tiffany Fowler, sua namorada, roubou alguns quilos de rocha e usou seu Jeep 4x4 para, de forma surpreendente, sair com as pedras pela porta da frente do Centro Espacial em Houston, no Texas. Antes de vender as pedras, Roberts cumpriu uma promessa para sua namorada, que era dar a ela um pedaço da Lua. Que bonito, não? Ele, então, espalhou as pedras em uma cama e eles fizeram sexo entre as pedras retiradas da Lua, contaminando-as, tornando-as inúteis para a pesquisa e destruindo décadas de estudos que já haviam sido realizados. Por fim, ele tentou vendê-las, mas antes mesmo de serem vendidas, o FBI descobriu o roubo e prendeu o casal. Roberts foi condenado a 8 anos de prisão, cumprindo 6 anos de sua pena. Atualmente, ele se dedica a estudar física quântica, mas provavelmente sua juventude ficou marcada pelo fato de ele ter roubado a NASA e dado um pedaço da Lua para sua namorada. No dia 28 de janeiro de 1986, exatamente às 11 horas e 38 minutos da manhã, horário dos Estados Unidos, o Challenger decolou rumo ao espaço. Era um imenso tubo de aço que pesava 100 toneladas e estava avaliado em mais de $1 bilhão. Infelizmente, pouco depois da decolagem, uma explosão destruiu a nave e os destroços caíram sobre o Oceano Atlântico. Num acidente, morreram os 7 tripulantes, 5 homens e 2 mulheres. O que a NASA não contou para o resto do mundo foi que a agência espacial sabia que isso iria acontecer. Os foguetes são grandes tubos de combustível explosivo. Eles estão sob tremendo estresse durante o lançamento. Então, os engenheiros precisam torná-los perfeitos para que uma tragédia não aconteça. Nenhum componente pode ser de má qualidade, mesmo os parafusos e as vedações. Uma parte importante dos propulsores de foguetes do ônibus espacial eram seus anéis de vedação, que mantinham unidas as principais juntas dos foguetes. Esses anéis são feitos de borracha, que, embora resistentes, podem ser danificados pelas mudanças de temperatura. Antes do lançamento de 1986, os empreiteiros que projetaram os anéis de vedação do Challenger perceberam que uma recente onda de frio os havia danificado. O engenheiro Roger Bosch-Joly sabia que os anéis não aguentariam. Ele ligou para a NASA para dizer a eles que o ônibus espacial explodiria e eles teriam que adiar o lançamento. Só que a NASA ignorou a informação. Bosch-Joly foi para casa sabendo que os astronautas iriam morrer. No dia seguinte, foi exatamente isso que aconteceu. Durante anos, Bosch-Joly se culpou pela explosão. No entanto, todos os seus colegas de trabalho sabiam que ele não teve culpa. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A NASA matou seus próprios astronautas, pois sabia das grandes chances do foguete explodir. Bom, mas a NASA não está envolvida apenas em desgraças e segredos obscuros. Apesar de ainda haver muita coisa sombria, também podemos destacar grandes feitos e descobertas da Agência Espacial Norte-Americana. Por exemplo, você conseguiria me falar como é o som de Marte? Claro que não, até porque até hoje nenhum ser humano conseguiu pisar no planeta vermelho. O rover Perseverance, o pequeno robô enviado para o nosso planeta vizinho, usou microfones para gravar os sons de Marte. Os dispositivos tornaram possível ouvir as rajadas de vento de Marte e também os barulhos envolvidos na movimentação do pequeno robô. Além disso, foi constatado que a velocidade do som por lá é mais lenta do que na Terra, já que por aqui os sons viajam a 343 metros por segundo, enquanto a média no planeta vermelho é de 240 metros por segundo. Especialistas da NASA também conseguiram capturar o som do espaço, usando uma técnica chamada sonificação de dados, que captura sinais de ondas de rádio.
ondas de plasma e campos magnéticos. Eles conseguiram converter esses sons em faixas de áudio para ouvir o que está acontecendo no espaço. Os sons para lá de estranhos variam de barulhos semelhantes a ambulâncias a bips que parecem uma nave alienígena se aproximando. Voltando a falar sobre Marte, apesar de ser conhecido como planeta vermelho, se eu te dissesse que o pôr do sol em Marte é azul, você acreditaria? Pois é. Parece loucura, não é? Mas a primeira fotografia colorida do rover Curiosity mostrou que realmente o pôr do sol em Marte é azul. A NASA disse que isso ocorre porque a poeira na atmosfera marciana tem partículas finas que permitem que a luz azul penetre na atmosfera, diferente do que acontece com outras cores, como amarelo, laranja e vermelho. A Parker Solar é uma sonda espacial desenvolvida pela NASA, cujo objetivo é orbitar o Sol. Na verdade, ela foi construída justamente para se tornar a primeira coisa a tocar o Sol. Claro que a sonda não chegou a literalmente tocar a estrela, mas voou com sucesso através da coroa solar, ou atmosfera superior, para obter amostras de partículas e os campos magnéticos da estrela. Segundo os cientistas, a sonda entrou na atmosfera solar e coletou novas informações durante as 5 horas em que permaneceu na área. Portanto, estamos falando do objeto criado pelos humanos que chegou mais próximo do Sol. Por fim, mas não menos importante, precisamos destacar que a NASA tem um plano para defender o nosso planeta. Vamos supor que os cientistas detectaram um enorme asteroide que está vindo em direção à Terra. E agora? Como poderemos salvar a Terra e a humanidade de uma possível extinção? Nós, meros humanos, seríamos facilmente exterminados por um asteroide. Porém, a NASA tem um plano para salvar as nossas vidas, chamada de DART. Essa missão foi criada como uma forma de defesa planetária, caso o cenário citado fosse real. A Agência Espacial Americana lançaria uma espaçonave para atingir um asteroide de forma proposital, mudando sua trajetória e salvando nossas vidas. Simples, não? Não, não é. Esses foram alguns fatos e curiosidades sobre a NASA e suas descobertas. Se você gostaria de ver mais conteúdos como esse, ou mesmo se tem alguma sugestão de pauta para abordarmos aqui no canal, comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida ou sugestão se torne o próximo assunto a tratarmos aqui. Eu fico por aqui e nos vemos logo, em breve. Um grande abraço. Tchau!